Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre que história é essa de que o Keno tem, né, uma procura do Santa Cruz para a próxima temporada. Enfim, portal aqui do Fluminense trazendo o interesse do jogador para 2026, até porque é um atleta que nessa atual temporada tem perdido espaço, já não é titular do Fluminense desde antes da parada da Copa do Mundo e tem 36 anos de idade, né? Então, naturalmente, iria ter uma queda de rendimento. Não sei se na Série A ele ainda teria todo esse futebol, mas ainda acho um bom jogador. Longe de estar, por exemplo, nossa, ano que vem ele aposenta, ou algo assim, porque mesmo com 36 anos, a forma física dele é muito interessante. Vamos comentar aqui sobre esse cenário. Quero falar também sobre o Thiago Galhardo. Muita gente perguntando se ele fica ou não para o ano que vem. É claro, né, já faz parte do projeto para a próxima temporada, mas muita gente questionando esses últimos jogos dele, né, sem ter marcado os gols na fase mata-mata, decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Cabo, se ele fica ou não para o próximo ano, somente se num cenário, né, de aparecer outra proposta ou um outro treinador ficar disponível no mercado, vai depender muito do projeto da SAF, até porque, para falar bem a verdade, ano que vem, em 2026, vai ser realmente o primeiro ano que a SAF vai tomar mais decisões, né, em relação ao futebol, até porque nesse ano tinha pouca coisa assinada, pouco avanço. Enfim, vamos comentar aqui sobre esse cenário. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot, contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta de 70 mil inscritos. Se você puder comentar, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante aqui no canal, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o Thiago Galhardo, né? Muita gente questionando essa fase final de desempenho dele aqui na Série D. É claro, os jogos dele não têm sido ruins, mas o último gol aí marcado contra o Sergipe, que foi bem importante, né, na classificação, mata-mata bem grande, né, contra o Alto, Sergipe, América e agora contra o Maranhão, chegando na decisão contra o Barra. Não ficaria surpreso se ele marcasse gols aí nessa final, um título que seria bem importante, né, para o atual momento do Santa Cruz. Apesar disso, acho que o desempenho dele foi importante nesse ano, foi o que era de se imaginar do jogador. 23 jogos, 7 gols mais 3 assistências. É claro, o ano que vem não ficaria surpreso se ele tivesse um desempenho ainda maior, acostumado com a equipe, ambientado e aí vivendo uma boa fase também fisicamente. Tá aqui o desempenho dele na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro, né? 7 gols marcados e 3 deles sendo de pênaltis. Enfim, desempenho interessante do atleta que no ano passado tinha somado pelo Goiás números parecidos, 27 jogos, 6 gols e 4 assistências, mais 11 jogos e 3 gols também pelo Fortaleza. Igual eu falei, acho difícil não continuar para o ano que vem, até porque ele já falou isso. Se não tivesse conseguido o acesso, não ficaria surpreso, né? Se, por exemplo, não sei se ele teria tanto mercado assim, mas independente, né? Ele até fala, por exemplo, que poderia ser o último jogo se não conseguisse o acesso. Não sei também até que ponto. Acho que é bom também você colocar isso, uma pressão até para ele próprio, né? Para os jogadores, para conseguir o acesso. Mas eu vejo ele sendo uma peça fundamental do projeto daqui para os próximos anos, né? Então numa Série C, numa Série B, num retorno na Série A, certamente ele teria uma história bem bonita e que vai fazer sem dúvidas muita diferença. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador, 1,82 m, 36 anos de idade, né, que completou recentemente agora em julho, que deve continuar para o ano que vem, inclusive, né, o período do seu contrato sendo renovado. Você é a favor, você é contra? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Uma situação também parecida com o Marcelo Cabo, porque apesar de ele não ter chegado para ser o projeto central da equipe e tudo mais, ele tem, né, até aqui na Série D 22 jogos, então fez parte de todo o processo, 11 vitórias, 7 empates e 4 derrotas apenas na Série D do Campeonato Brasileiro, que é um desempenho bem interessante. Esteve por último aí também no Capital, no Água Santa, antes de chegar ao Santa Cruz, então não foi o técnico contratado desde o início da temporada. Porém, é um treinador que, igual eu falo do Thiago Galhardo, pode ser que ele consiga, né, fazer toda essa escadinha, né, de sair de uma Série D, voltar para uma Série B que seja, né, para o treinador, é muito interessante. A grande questão é, vai aparecer outros clubes interessados. Início do ano, né, Campeonato Paulista, Primeira Divisão, não ficaria surpreso. Por exemplo, na Série B teve a procura do Paysandu, ele não tinha interesse, né, de trocar a Série D pela Série B, então acho que a grande chance dele sair seria mais nesse cenário. Eu manteria o Marcelo Cabo, acho que é interessante manter, né, o treinador, a não ser também que a SAF tenha, né, em mente um outro técnico com um estilo de jogo diferente ou algo assim, que eu não sou muito a favor. Acho que o Marcelo Cabo tem experiência aí em acessos, não vinha de uma boa fase, mas quando ele pegou ali para fazer bons projetos, né, ele teve uma sequência boa no CSA, no CRB, conseguindo acessos, pelo Atlético Goianiense também. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Marcelo Cabo, se manteria o treinador, né, para o ano que vem ou não. O espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Bom, vamos falar sobre essa história envolvendo o Keno. Vou deixar essa matéria aqui lá no portal especializado em notícias do Fluminense, Hora do Flu, tá aqui, ó. Informação, Santa Cruz tem interesse na contratação do atacante Keno,
em 2026, porém com algumas ressalvas. Ó. Ele fala que se o jogador conseguir liberação do Fluminense sem custos, vai ser oferecido um contrato de 3 anos, porém com uma redução salarial em mais de 50% de acordo com o que o jogador recebe hoje. Possível empréstimo com um valor baixo, porém o Fluminense pagando 60% dos salários, que eu acho mais difícil de acontecer. E aí ele até fala que o Thiago Galhardo hoje recebe o maior salário, próximo de 120 mil, cada portal fala um valor, e o Keno viria para receber quase o dobro, 250, 200 mil reais por mês. Tá aqui, ó, em relação ao jogador, ele possui um carinho pelo Santa Cruz, porém não estaria disposto a abrir mais de 50% do salário, então a opção mais viável seria de um empréstimo. Pelo que eu vi aqui, eu achei alguns pontos aqui a se destacar. Primeiro vários portais destacam que o contrato dele com o Fluminense é só até o final de 2025. Então eu uso aqui o Ogol e também o site SofaScore, e todos eles falam, contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. Ele foi comprado pelo Fluminense por um valor próximo de 1 milhão de euros, então vamos colocar 6 milhões de reais, porém isso aconteceu no início de 2023, Ganhou Libertadores pelo clube, foi uma peça importante com o Fernando Diniz, e aí assinou esse contrato de 3 temporadas, 23, 24 e o final de 2025. Então tem vários pontos aqui a serem destacados, ele tem contrato então até o final desse ano. Mesmo que tenha uma cláusula de renovação, aí que eu acho que fica um cenário um pouco mais complicado. Por quê? Aí seria uma opção mais desse empréstimo, A questão o Fluminense teria interesse de abrir mão de pagar 60% dos salários e emprestar ao jogador, economizaria uma parte, ou ele vai continuar sendo esse reserva imediato. É uma questão aí que tem que se analisar nesse momento. Eu acho que pode ser sim uma contratação viável, desde que o Santa Cruz esteja disposto a abrir os cofres. Como eu falei, uma pequena compensação para o Fluminense e vai continuar pagando metade dos salários do jogador, pode ser uma alternativa, independente disso. Tecnicamente é um jogador bem acima da média, 29 jogos nesse ano, 5 gols e 4 assistências. Na Série A não marcou nenhum gol, marcou até um gol no Mundial de Clubes, um gol na Sul-Americana, 2 no Campeonato Carioca e 1 na Copa do Brasil. Desempenho interessante aí do atleta desse ano, mesmo sendo um reserva, O gol dele foi marcado contra o Ulsan, lá da Coreia, aquele jogo importante, para o Fluminense conseguir a sua classificação. O melhor ano dele foi 2023, ele não foi um titular a temporada inteira, mas foi um ótimo segundo jogador para entrar ali nos jogos, não é à toa que entrou contra o Boca Juniors e foi importante, com 2 assistências, para os gols do John Kennedy e o Cano, se não estiver enganado, enfim, 2 assistências na final da Libertadores em 2023. Além disso, entrou contra o Manchester City, foi importante também no Mundial de Clubes, 5 gols e 13 assistências. Ano passado ele já perdeu um pouco de espaço, com a saída principalmente do Fernando Diniz, mas ainda assim 40 jogos, 4 gols e 3 assistências. Acho um bom jogador, acho que seria sem dúvidas uma peça igual o Thiago Galhardo, central para o projeto da SAF em médio e longo prazo. Lembrando que ele teve uma passagem em 2014, 25 jogos, 3 gols e 4 assistências, e principalmente depois em 2016, apesar de não ter conseguido a permanência na Série A, 18 gols em 61 partidas, e depois continuou sua trajetória, uma ótima passagem pelo Palmeiras, pelo Pirâmides do Egito, foi vendido por um valor alto, 8 milhões e meio de euros em 2018, foi uma das maiores transferências da história do Palmeiras naquela época. E depois, um período bom também no Atlético Mineiro, onde conquistou muitos títulos. Se a gente vê, os títulos dele na carreira são vários: Libertadores, Campeonato Brasileiro, aqui ó, 2 Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana. Cara bem vencedor e que já conhece o ambiente do Santa. A questão é, o Fluminense vai aceitar emprestá-lo? Vai aceitar, por exemplo, quem não receber menos do que ele poderia receber, esperando o contrato dele terminar lá no Fluminense? Então são vários pontos a serem destacados. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Vou deixar aparecendo para vocês outras sugestões de conteúdos aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu, galera.